E para compor a mesa para a apresentação da palestra Licenciamento Municipal, convidamos atualmente coordenador-geral das Promotorias de Justiça por Bacias Hidrográficas. Desde 2005 atua especificamente na defesa do meio ambiente, representante do Ministério Público no plenário na Câmara Normativa e Recursal e na Câmara do Instrumento de Gestão Ambiental do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, representante do Ministério Público do Estado de Minas Gerais no Conselho Estadual de Direitos Difusos, representante do Ministério Público nas unidades regionais colegiadas, Velhas e Paropeba, do Conselho Estadual de Política Ambiental, representante do Ministério Público na Câmara Temática de Direito Ambiental do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, representante também do Ministério Público no Comitê Gestor de Fiscalização Ambiental Integrada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Como promotor de justiça, exerceu suas atribuições nas comarcas de Mutum, Rio Pardo de Minas, Paracatu e Belo Horizonte. Senhoras e senhores, para apresentar o tema, convidamos o Dr. Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a MM na pessoa do meu amigo Dr. Licínio, agradecer o convite, retransmitir esse agradecimento ao presidente, Dr. Toninho, né, que me fez, em razão da sua fala ontem, mudar toda a apresentação hoje. Pensei em trazer um emaranhado de normas e de leis para apresentar para os senhores e depois da fala dele refiz toda, né? Cumprimentar aqui alguns amigos presentes, doutor Breno, doutora Marília, Bertoldino, nosso ouvidor que se ausentou um momento. Dizer que nem eu me recordava de representar o Ministério Público em tantos locais, né? Como essa apresentação foi colocada agora aqui. Iniciar tranquilizando todos os senhores de que não há apresentação de nenhum termo de ajustamento de conduta aos senhores, né? Vocês sabem muito bem o quanto o promotor gosta, né, de apresentar o ajustamento de conduta, né? Então não existe nenhuma pegadinha nesse sentido, né, Licínio? É mais uma... sem necessidade de uma apresentação formal, mais uma troca de ideias. Algumas reflexões sobre licenciamento, algumas reflexões sobre as questões ambientais. E posso permitir falar em pé, sim? Dá licença para ser mais informal. E confesso que é uma satisfação participar de um seminário desse com tantos municípios, né, reunidos de tantos lugares distantes, e isso eu pude presenciar na minha carreira como promotor. Quando fui designado para Mutum, conheci uma Minas Gerais com características próprias, com cultura diferente da minha segunda comarca, Rio Pardo de Minas, né? Em Rio Pardo, quando assumi a comarca, pensei num primeiro momento em desistir da carreira de ser promotor, porque a gente, quando passa num concurso, imagina assim, né? Nossa, eu vou sair, conseguir atingir meu objetivo, agora tenho que cumprir todas as promessas, né? Fazer justiça, promover a justiça. De repente me deparei com uma comarca que, Licínio, era composta por 6 municípios. Tem alguém aqui da região? Não deve ter tão distante, né, Licínio? Que não... Então pegava ali São João do Paraíso, além de Rio Pardo de Minas, né? São João do Paraíso, Montezuma,
Vargem Grande do Rio Pardo, Santo Antônio do Retiro, Ninheira, né? E daí, quando a gente chega e começa assim, bom, vamos priorizar então a destinação dos resíduos sólidos. Os municípios não tinham sequer lixão, né? Não tinha sequer asfalto para se chegar nos municípios, né? E daí comecei a me deparar com o que o presidente da MM falou ontem, né? O distanciamento do ordenamento jurídico para a nossa realidade. E eventos como esse são fundamentais. Fundamentais no sentido de promover uma aproximação do Ministério Público com a realidade de cada município, de cada comando. Isso é fundamental. E para isso eu estou fazendo essa pouca introdução da minha trajetória no Ministério Público para dizer para vocês como é formado o promotor, né? Nós estudamos direito, somos advogados, estudamos normalmente de 4 a 5 anos depois da faculdade para conseguir ser aprovado num concurso, acreditamos na lei, defendemos a lei, e daí quando a gente é aprovado e vai ser promotor numa comarca, a gente começa a se deparar com essa distância entre a lei e a realidade. E como aplicar a lei? Se o ordenamento impõe ao promotor a defesa da lei e a cobrança dessas obrigações, como que o promotor pode se furtar à aplicação da lei, à cobrança do senhor prefeito, das obrigações previstas na lei, né? E daí é a primeira das incoerências que eu vejo no nosso sistema jurídico, né? Aqueles que fazem a lei não sabem aplicar a lei, não aplicam a lei, né? E os operadores do direito ficam ali à mercê dessa legislação horrível que é elaborada. E como que a gente faz? Não aplica a lei? Se o sistema nosso normativo ele é fundado na aplicação da lei? Se a gente no primeiro ano da faculdade aprende todos aqueles devem fazer o que a lei manda, é possível exigir de cada cidadão só o que prevê a lei, né? Eu acho que é um caminho longo, né? Um caminho longo, mas nesse tempo já de Ministério Público, eu garanto aos senhores que assim, que não basta o direito, né? Há que se ter jeito, não basta a razão, há que se ter coração. Então, assim, nós temos que dialogarmos, buscarmos aproximação, de forma a aplicarmos a lei no espírito para que essa lei é criada, né? Vejam bem a dificuldade e distanciamento entre promotores e poder público na minha casa. Marília, eu não me preocupo como é que está a questão da água, desde que eu ligue a torneira e a água saia. Não importa que vá para o vizinho, onde é que vai? Onde é que vai? Né? E nessa questão política, é engraçado que recentemente, numa entrevista na Rádio Itatiaia, onde a presidente Dilma estava fazendo uma inauguração aqui, acho que em Betim, de sede de Minha Casa Minha Vida, né? Eu falei, eles perguntando, mas a questão ambiental, eu falei assim, eu nunca vi uma inauguração de um aterro sanitário. Imaginar a presidente Dilma vir fazer a inauguração de um aterro sanitário. É igual presídio. Vou inaugurar um presídio, né? Então, assim, feita essas questões iniciais, assim, vamos falar um pouco então do tema, senão, né, Licínio, a gente fica falando de futebol, esquece até do tema licenciamento, né? Então, agradável que é a discussão sobre essas questões.
Para falar de licenciamento, a gente tem que falar da complexidade ambiental, desses conflitos ambientais. E nós vamos buscar esse conceito na própria Constituição, gente. Na própria Constituição, e assim, o que é licenciamento ambiental, para que serve esse negócio, de onde é que surgiu e principalmente assim, como desatar esse nó, né? E o tema é muito interessante porque 90% das ações hoje que o Ministério Público interpõe, elas são relacionadas a omissões e ilegalidades no processo de licenciamento. No processo de licenciamento. Tá? E por que eu disse que é constitucional? Porque a Constituição, Constituinte de 88, ele foi muito sábio e colocou lá no 225 da Constituição, né? Mais à frente eu vou falar, e todos já conhecem, todos já leram, e diz lá, né? Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha aqui. Então, vamos falar um pouco de licenciamento, porque eu acho que o tempo, né, Licínio, deve ter mais uma meia hora, 20 minutos? 20 minutos? O Sérgio já riu ali, né, Sérgio? Já superou o tema, né? Você tá com cara de corintiano, cara. Se bem que cruzeirense é que é freguês nosso, né? Mas isso é verdade. Todos os amigos cruzeirenses falam: o Cruzeiro tá bem, é líder ali, mas sempre perde pro São Paulo no Mineirão. É ou não é? Dá uma força. Nós estamos precisando e nós aceitamos, viu? Então vamos falar de competência aqui do licenciamento, do CISNAMA. Então vamos lá. Vamos entrar um pouco na legislação. O que é o CISNAMA, né? Esse sistema nacional, né? Então, os órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, territórios e município, né? Então, o órgão municipal também vai integrar o CISNAMA. Essa é uma ideia interessante. E, assim, no meu entendimento, há uma manifestação equivocada hoje do município no licenciamento. Por quê? Vocês não sabem o que é licenciado no município. Não sabe. Hoje a regra é o licenciamento estadual. O Estado hoje é o licenciador, né, maior. Só que esse diálogo com o município ele não existe. Existe a formalidade da anuência, que sequer é necessário que se apresente o estudo de impacto ambiental para que o prefeito analise. Então, o empreendedor, ele vai lá buscar a anuência, o licenciamento é feito aqui em Belo Horizonte, por exemplo, na região metropolitana, ou se você pegar na região ali do norte, é feito em Montes Claros, nas reuniões do Copan, e muitas vezes se impõem condicionantes distantes lá da realidade. Então, antes da gente buscar o licenciamento propriamente dito municipal, é necessário e urgente que haja uma participação efetiva desses municípios no processo de licenciamento. E a Lei Complementar 140 traz expressamente essa norma, que não obstante não se licencie, e não exerça a competência administrativa para o licenciamento, é possível a participação de um ente no processo de licenciamento exercido pelo outro. Me parece razoável que você tenha um empreendimento sendo licenciado em qualquer município, que o município possa se manifestar nesse processo de licenciamento, colocando as preocupações ambientais daquele município, colocando condicionantes que sejam relacionadas à atividade, buscando o quê? Buscando a compatibilização, buscando
concretizar esse conceito de desenvolvimento sustentável, né? E hoje é a bola da vez, a moda, como se a Lei Complementar 140 fosse a salvadora de todos os nossos males, e que agora sim nós vamos ter um processo de licenciamento eficaz. Agora acabaram as dúvidas, porque surgiu a Lei Complementar 140, como um passe de mágica, ela vai resolver todos os nossos problemas. Ninguém mais vai ter dúvida de quem licencia, o que licencia, né? E ela fixa as regras. Quando ela é uma lei complementar que regulamenta o 23, né, da Constituição, que traz lá as competências administrativas dos entes, dentre eles o município. Então, o que é importante ressaltar, mesmo anteriormente à Lei Complementar 140, eu sempre defendi lá na CNR a autonomia administrativa para o licenciamento dos municípios, tá? Quando se exigia convênio com o Estado para se exercer essa competência, eu sempre me manifestei lá contrariamente a essa exigência, por entender, como dito ontem pelo presidente da MM aqui, que o município é um ente da mesma hierarquia que a União e o Estado, né? É um ente federativo com suas competências previstas na Constituição e na lei. Então, ele tem, todos vocês têm competência para licenciar. Tá? Todos os municípios. Desde que licencie com as regras previstas na legislação. Esse é a grande dificuldade. Quando o artigo 9 diz: o município dependerá de definição pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente das tipologias causadoras de impacto ambiental local, com fundamento em critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade para realizar o licenciamento ambiental, né? Desde que haja essa capacitação, né, essa formação do conselho, essa criação desse sistema ambiental municipal, é legítimo, e principalmente, eu acho que assim, é fundamental que o município licencie. Fundamental. Porque hoje há um colapso no sistema de licenciamento. É um colapso. A demanda é muito grande, o Estado, assim, o Danilo deve ter falado isso aqui, o próprio secretário diz assim, faz tudo o que é possível e tenta se estruturar, mas a demanda é gigantesca, a demanda é maior do que a estrutura. Acho que foi o Adriano, o secretário, que reclamou lá. Mas eu acho que assim, a gente... falaram do tamanho do secretário e não foi eu, hein? Foi aqui a Marília que falou, né? E ali, o que é interessante, assim, aqui interessa diretamente aos senhores e, assim, eu vou até passar mais rápido as outras coisas e é fundamental esse entendimento, que são ações administrativas dos municípios. Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nessa lei, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos estaduais de meio ambiente, considerados os critérios de porte, potencial, poluidor e natureza da atividade. Né? E nós temos algumas observações. A primeira delas, de que a delimitação do impacto local deve ser feita pelo Estado, tanto com fundamento em critérios objetivos, porte potencial poluidor, quanto em peculiaridades da atividade, extensão, localização e tipologia do impacto.
independente de sua classificação em relação à DN 74 e ainda que localizados integralmente nos limites de um único município, não poderão ser objeto de licenciamento municipal empreendimentos cujos impactos ultrapassem os limites municipais, né? Então, o que é importante, assim, um primeiro conceito, isso não foi inovação da Lei Complementar 140, é que o município licencia os empreendimentos que tragam impactos locais, certo? Tudo certo isso? Ficou entendido? Impacto local? Alguém define aí para mim o que é impacto local, então. Vamos definir o que é impacto local. Vamos tentar fazer essa construção assim, porque, olha, sinceramente, nós ficamos uma tarde toda lá na CNR e vou te falar, eu fui embora desanimado. Você estava nesse dia, Alice? Não? Assim, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E, sinceramente, assim, a gente tem que ter uma visão muito sistêmica, assim, muito bom senso para colocar e tentar delimitar e trazer segurança. Porque se a gente começar a ter interpretação, por exemplo, que impacto deve ser levado em conta a área de influência do empreendimento, não vai existir empreendimento de impacto local. Todos os empreendimentos vão superar os limites. Tá? Então, é preciso que a gente traga segurança e norteie essa definição por critérios objetivos, de forma a trazer segurança, assim, ó, eu posso licenciar essa atividade é de impacto local. Então, essa definição é urgente, a Secretaria, né, de Estado colocou para o Estado essa definição. Até que o Estado institua parâmetros para a definição de empreendimentos causadores de impacto local, permanecem inalteradas as regras até então utilizadas, né, para a fixação da competência. O mais importante é isso, o artigo 20, né? Os entes federados, para exercerem suas competências, deverão ter implementados Conselho de Meio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social, e ainda possuir em seus quadros ou à sua disposição profissionais legalmente habilitados. Então, a ideia do conselho e a ideia do licenciamento, ela é a mesma ideia do consórcio de resíduos sólidos. Se busca fomentar a participação, a formação de consórcios de modo a exercer essa competência de maneira regional. E aí talvez seja a grande inovação e a grande busca que deve sair, talvez a semente que possa sair destes eventos, Licínio, de forma a trazer concretude a essas discussões. Olha, vamos buscar a modelagem regional de forma a discutir aquelas questões, fazer um licenciamento que seja consorciado. Se eu não posso ter um quadro multidisciplinar no meu município de forma competente, de forma permanente, vamos buscar arranjos regionais capazes de trazer segurança aos empreendedores. Então, essa talvez seja, assim, quando eu pensei em falar aos senhores aqui e trazer algum tipo de ideia, porque em nenhum momento pensei em trazer soluções ou trazer de forma clara, assim, olha, é isso, é esse o caminho. É uma troca de ideias de modo a gente buscar soluções dialogadas, buscar soluções em que a gente aumente essa capacidade do município e também consiga preservar os recursos naturais locais, né? Então, vou passar até um pouco mais rápido aqui, que já fui chamado a atenção que são só 5 minutos, né? E eu acho que a Marília falou mais, não falou, gente? Mas já indo para a parte mais final, para até não tomar o tempo de vocês, né, todos aí têm viagens longas, né, Alicinho? Vai ter mais uma palestra ainda, né, do Bertoldino. Eu acho que o principal são essas regras gerais aqui, ó. Para a definição das competências para o licenciamento, conforme
e trazer de forma mais geral assim, o sistema como um todo, né? A União licencia os empreendimentos localizados ou desenvolvidos conjuntamente Brasil e algum país, localizados ou desenvolvidos em mar territorial, mas o que mais interessa para a gente é localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, e localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais estados. Isso é uma questão muito interessante e pode acontecer dos senhores serem surpreendidos com essa questão, tá? Vem tendo um posicionamento do IBAMA no sentido de licenciar, por exemplo, uma atividade minerária no IBAMA pelo fato dela ter um mineroduto. Tá? Então, assim, é um posicionamento que tem sido defendido pelo IBAMA e isso leva para ele todo esse licenciamento que era feito de maneira dividida. Né? Então, assim, já temos alguns casos aqui. Isso leva a um precedente perigoso, porque se for levado à mesma situação, por exemplo, linha de transmissão que ultrapassa um estado, ou ramal ferroviário, por exemplo, tudo vai ser licenciado lá pelo IBAMA. Né? E assim, a premissa, pelo menos na minha opinião, é de que quanto mais o licenciamento, essa competência administrativa para decidir acerca da viabilidade ou não de empreendimentos se aproximar do local em que ele se implantará, mais sustentabilidade nós teremos e mais legitimidade essa licença tem. Tá? O que eu quero dizer com isso? É uma questão lógica e razoável de que, para que aquela licença ambiental seja legítima e tenha o carimbo da sua viabilidade ambiental, é importante que ela seja feita pelo município, que é onde o empreendimento vai ser localizado. Ou se o município não licenciar pelo Estado, né? E não obstante o Estado não licenciar pela União. Então, assim, é uma opinião pessoal de que me parece ser esse o espírito lógico da legislação, de forma a aproximar o tomador de decisão do local impactado. Né? De forma a trazer todas as medidas de controle e de compensação para o local impactado. Tá? Me parece essa um espírito que a lei tentou colocar. Né? Os estados licenciam empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetivos ou potencialmente causadores, né? De degradação, localizados e desenvolvidos em unidades de conservação feitas pelo Estado, né? E agora o município, que eu acho que é o que mais interessa a vocês. Eu peço desculpa aí para a gente estar correndo, mas para atender o tempo aqui, já estou na parte bem final. Os municípios licenciam empreendimentos observadas as atribuições dos demais entes que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos, e localizados em unidades de conservação instituídas pelo município. Né? Os órgãos de apoio ao Conselho Municipal estruturados e capacitados, né, para avaliar a viabilidade ambiental dos empreendimentos em função de sua tipologia e porte. Competência restrita aos empreendimentos de impacto local, como já dito, né? E a garantia da independência política e econômica nas análises técnicas e jurídicas nas decisões do colegiado. Né? Importante, a lei municipal não pode ser mais permissiva que o diploma federal ou estadual, pois incorreria em inconstitucionalidade. Né? E pode, no entanto, ser mais restritiva, considerando a importância do bem protegido na esfera local. Tá? Vou passar mais aqui para frente para a gente. Vou deixar a apresentação para vocês, tá? Vocês fiquem à disposição para depois, né? Opa, já até acabei aqui. Então, mas para dizer assim, em linhas gerais, essas conclusões assim, elas caminham para uma síntese de que a gestão ela necessariamente deve ser compartilhada, né?
ressaltar a importância fundamental da gestão ambiental municipal. Ela é a mais importante, é ali que as coisas acontecem, é ali que as decisões devem ser tomadas, né? E, para tanto, é preciso que haja investimento, haja estruturação, como solicitado ontem pelo nosso presidente aqui, o Toninho, né? Então, gente, assim, falei pra caramba aqui, mas eu acho que a ideia é assim, o tempo é muito pequeno em razão da dimensão do tema, da complexidade das questões, mas, em linhas gerais, eu queria deixar aqui as portas do Ministério Público do Estado de Minas Gerais abertas aos senhores, de forma a que a gente seja envolvido em discussões, em soluções dialogadas, buscando a formação de consenso, buscando alternativas em que a gente traga mais para a questão técnica e exclua mais as definições políticas, de forma que cada município busque realmente essa chamada, né, esse chamado desenvolvimento sustentável, né? Então, pedir aí, deixar um agradecimento a todos vocês que estão aqui até esse momento, que voltarão às suas comarcas aí bem distantes. Sei das dificuldades nessa gestão municipal, mas não desanimem, não. Eu acho que assim, essa luta é de todos nós, né? Podem contar com o Ministério Público, nós estamos à disposição aí para auxiliar. Eu acho que era isso que o Licínio procurava aqui. Nós temos nítida convicção e trabalhamos para que sejamos vistos como parceiros de vocês e não adversários, tá? Contem com a gente e sejam sempre bem-vindos aqui em Belo Horizonte. Sim. Vou deixar o meu celular, é o 3192630156, né? Só para São Paulino. Tem algum São Paulino aí? Então, é 92630156, né? E o meu e-mail institucional é o Carlos Eduardo, do junto, tudo minúsculo, @mpmg, de Ministério Público de Minas Gerais, .mp.br, tá? 630156. Mas ele é bloqueado para atleticano, viu? Principalmente nesse ano de eliminação da Libertadores, aí foi duro, viu? Mas é isso aí, gente. Brigadão pela presença aí, tá? Desculpa as brincadeiras aí. Tenham uma boa viagem de volta com cuidado e segurança aí, tá? Senhoras e senhores, eu quero registrar aqui com muito orgulho, muita honra, a presença da doutora Cristina Chiodi,